Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. O mês de novembro foi o mês da tempestade perfeita. Tudo deu certo para os investidores, principalmente para aqueles que investem na renda variável. A Bolsa de Valores foi o melhor investimento no mundo. Aqui no Brasil, o nosso Ibovespa, só em novembro, teve uma alta de mais de 12%. Foi o melhor desempenho para o mês nos últimos 3 anos. E o investidor estrangeiro, que havia saído bastante da Bolsa nos últimos 3 meses, voltou com força. Foram 18 bilhões de dólares investidos na nossa Bolsa de Valores vindo de capital estrangeiro. E diversos fatores contribuíram para isso. Dentro do cenário interno, nós tivemos uma melhora da perspectiva fiscal. A pauta econômica avançou no Congresso Nacional. Aliás, essa semana nós tivemos a aprovação da tributação dos fundos exclusivos e dos fundos offshores, uma das importantes medidas do governo federal para poder elevar as suas receitas para o próximo ano. Como não houve alteração no Senado, essa medida agora segue para a sanção presidencial. A China, apesar aí de apresentar dados econômicos ruins ao longo do mês, mas a expectativa de estímulos econômicos para que o país continue crescendo também ajudou no nosso desempenho aqui da Bolsa de Valores. Mas o grande estímulo vem dos Estados Unidos. Uma melhora no cenário inflacionário norte-americano e a perspectiva de que não só o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos chegou ao fim, como nós tenhamos uma queda nos juros por lá antes do esperado, já a partir de maio, isso fez com que o apetite a risco do investidor voltasse para o cenário global. E isso fez com que o desempenho da Bolsa subisse tanto. Mas a renda fixa também se beneficiou desse melhor desempenho no mês de novembro. O IMA geral ele fecha com uma alta de 1,84%. Já os pré-fixados tiveram um melhor desempenho, alta de 2,47% no IRFM. Os índices mais longos, aí, que são mais voláteis, foram os que mais se beneficiaram. Tanto o IMAB5+, como o IRFM1+, tiveram altas superiores a 3,30% nesse mês de novembro. Essa semana, o nosso Ibovespa encerra mais uma vez em alta, 2,13%. O dólar teve uma leve queda de 0,33%, cotado aos R$ 4,88. A renda fixa também subiu essa semana, o IMA geral teve alta de 0,11%, enquanto isso o IFM teve alta de 0,10%. Já a curva de juros acabou se fechando ao longo dessa semana, teve uma queda aí devido à melhor perspectiva da nossa economia. O DI para janeiro de 25 encerra com uma queda de 0,15 pontos percentuais, cotado a 10,30%. Falando agora da nossa inflação, essa semana foi divulgado o IPCA 15, considerado uma prévia da nossa inflação oficial. Veio com uma alta de 0,33%, acima do 0,30% esperado pelo mercado. Agora acumula uma alta de 4,84% nos últimos 12 meses. As maiores altas vieram do preço dos alimentos, e fazendo aí com que o grupo de alimentos e bebidas tivesse o maior peso do nosso IPCA 15 esse mês. Por outro lado, mais uma vez o preço da gasolina foi o preço que mais caiu e acabou aí contribuindo para que a gente não tivesse uma alta maior do nosso IPCA 15. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o PCA, que é o núcleo de inflação de lá, que é utilizado pelo FED para balizar sua taxa de juros, veio estável, quando o mercado esperava aí uma alta de 0,1%. Agora, nos últimos 12 meses, essa inflação acumula uma alta de 3%, vai chegando aí mais próximo da meta de inflação dos Estados Unidos, que é de 2%. Nós tivemos também a divulgação do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, veio com uma alta de 5,2%, quando o mercado esperava aí uma alta de 4,9%, mostrando que a economia dos Estados Unidos está um pouco mais aquecida do que era esperado. Mas como a inflação veio abaixo do esperado, isso aí acabou não desanimando os investidores. As bolsas por lá fecharam em alta essa semana. O S&P 500 fechou com uma alta de 0,87%, a Nasdaq subiu 0,47% e o Dow Jones subiu 2,46%. Nós tivemos ainda a reunião da OPEP+, que é o cartel aí formado pelos países exportadores de petróleo, que decidiu cortar sua produção diária em 2,2 bilhões de barris diários,
mas mesmo assim eles não conseguiram evitar a queda do barril de petróleo essa semana, que encerra com uma queda de 1,95%, com o barril Brent referência para a Petrobras cotado aos $79,68. A OPEP convidou o Brasil para fazer parte, né, do cartel aí dos países. Apesar de aí alguns especialistas verem isso como positivo, porque o Brasil passaria a ter informações sobre o mercado de petróleo, outros veem isso como um lado negativo, porque o Brasil aí precisaria submeter a sua produção de petróleo aos desejos aí da OPEP. E lembrando que o Brasil aí tem um potencial muito grande de aumentar a sua produção de petróleo nos próximos anos, principalmente devido ao petróleo do pré-sal. E em se fazendo parte aí da OPEP+, ele teria que sujeitar a sua produção de petróleo àquilo que fosse decidido dentro do cartel. Já o minério de ferro encerra essa semana com uma queda de 2,5%, com a tonelada cotada aos $132,50. Isso se deve principalmente às interferências do governo chinês para tentar aí baixar o preço do minério de ferro e conseguir conter a sua inflação. Já na Europa, Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, deu uma declaração essa semana de que a Europa vai precisar manter a taxa de juros alta por mais tempo para conseguir conter aí a sua inflação. Mesmo assim, como os índices de inflação lá da Europa vieram mais acomodados, o Stoxx 600 encerra essa semana com uma alta de 1,43%. Aqui no Brasil, nós tivemos ainda a divulgação da taxa de desemprego, que caiu para 7,6% no trimestre encerrado em outubro. Já na Argentina, Javier Milei começa aí a montar o seu governo, e ele escolheu para ministro da Economia Luiz Toto. Ele foi ministro da Economia durante o governo de Maurício Macri, e apesar do seu perfil aí mais liberal, ele não é tão radical como o próprio Milei, mostrando aí que talvez, mesmo tendo um viés mais liberal da economia, Javier Milei não vá tomar medidas tão drásticas e radicais como ele havia anunciado durante a sua campanha. Fato é que durante o mandato de Toto, à frente do Ministério da Economia, foi aí um dos melhores desempenhos da economia argentina. Ele conseguiu conter aí parcialmente a inflação e conseguiu realizar importantes acordos internacionais para ajudar a economia argentina. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do payroll nos Estados Unidos, que é o índice de emprego do trabalhador urbano por lá. A China divulga os seus dados da inflação. Aqui no Brasil, nós vamos ter a divulgação do PIB do terceiro trimestre. E fica também a expectativa pela tramitação da pauta econômica no Congresso Nacional, principalmente no Senado. O projeto de lei que trata aí da regulamentação e tributação das apostas esportivas, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ficou para essa semana sua tramitação no Senado. Muito obrigado e até a próxima semana.